Olá, na Ásia Menor havia uma cidade chamada de Magnésia. Nessa região havia um pastor que sempre que levava as ovelhas para o pastoril, ele percebeu que a ponta do cajado dele, que era de ferro, era atraído pelo solo. É claro que ele cava a região, ele encontra uma pedra, e ele percebeu que essa pedra, ela tinha o dom de atrair pequenos pedaços de ferro. Essa pedra, ela foi chamada de ímã. A palavra ímã quer dizer pedra que ama. Quem ama quer estar perto. É claro que hoje em dia essa palavra ímã, ela não faz jus à sua propriedade, porque a gente sabe que o ímã nem sempre atrai. Na verdade, existem três tipos de substâncias. Nós temos as substâncias ferromagnéticas, as substâncias paramagnéticas e as substâncias diamagnéticas. As substâncias ferromagnéticas, elas são fortemente atraídas pelo ímã. É o caso do níquel, do ferro e do cobalto. As substâncias paramagnéticas, elas são atraídas fracamente pelo ímã. Mas existe um terceiro grupo de substâncias, que são as substâncias diamagnéticas. E as substâncias diamagnéticas, elas são substâncias repelidas pelo ímã. Tudo bem? É por isso que quando você define ímã, a gente pode dizer que ímã é qualquer substância capaz de atrair o ferro, o níquel, o cobalto e certas ligas que possui uma dessas três substâncias, tá certo? E essa propriedade que o ímã tem de atrair o ferro ficou conhecida como magnetismo, em homenagem à cidade de Magnésia, tá? Mas os chineses, eles foram os primeiros a perceberem a praticidade da coisa. Eles pegaram um ímã e amarraram esse ímã num pedaço de fio. Eles perceberam que no equilíbrio, a pedra sempre se alinhava na direção norte-sul geográfica do local. A extremidade do ímã, voltada para o polo norte da Terra, eles chamaram de polo norte do ímã. A outra extremidade do ímã, voltada para o polo sul da Terra, eles chamaram de polo sul do ímã, tá certo? Então quer dizer que os chineses inventaram a bússola. Realmente, se você pega um ímã em forma de barra e se você amarra esse ímã através de seu centro de gravidade, ele sempre se alinha aproximadamente na direção norte-sul geográfica do local. E uma bússola nada mais é do que um pequeno ímã apoiado em cima de um pivô. E você sabe que com uma bússola você é capaz de se orientar. De que maneira? O sol nasce aonde? A leste é onde você estica o seu braço direito. E o sol se põe a oeste, onde você estica o seu braço esquerdo. Na sua frente fica o norte e atrás de você fica o sul. Tá certo? Então, essa é a propriedade que o ímã tem, de se alinhar aproximadamente na direção norte-sul geográfica do local. Tudo bem? Uma outra propriedade do ímã é que você não pode separar seus polos, ou seja, os polos de um ímã, eles são inseparáveis. Então, se você tem um ímã em forma de barra, e se você quebra esse ímã ao meio, você não vai ter dois pedaços monopolares. O que você vai ter são dois novos ímãs. Então, os polos de um ímã, eles são inseparáveis. Tá certo? Uma outra propriedade do ímã, que é uma propriedade parecida com a lei de Diffie, da eletrostática, que diz que os opostos se atraem, é que se você tem polos de mesmo nome, eles se repelem, e polos de nomes contrários, eles se atraem. Então, se você pega dois ímãs, norte e norte, entre os dois vai haver uma repulsão. Dois ímãs, sul e sul, entre eles vai haver uma repulsão. Mas se você pega o norte de um ímã com o sul de outro ímã, entre eles vai haver uma atração, tá certo? Então, polos de mesmo nome se repelem e polos de nomes contrários se atraem. Tudo bem? Uma outra propriedade do ímã é que todo o poder que o ímã tem de atração e repulsão, ele está concentrado aonde? Nos seus polos. Então, se você pega um ímã em forma de barra, e se você pega uma palha de aço, e se você desfizer
essa palha de aço em cima de um ímã em forma de barra, a impressão que se tem é que você vai ter, digamos assim, um ímã empanado de limalha de ferro. Não é isso que acontece. O que você percebe, na verdade, é que a limalha de ferro, ela vai se concentrar exatamente nos polos magnéticos, nos polos desse ímã, tá certo? Em 1820, um professor de física chamado de Hans Christian Ørsted, dando uma aula de eletricidade, ele percebeu que sobre a mesa dele havia uma bússola, tá certo? E ele trabalhando com circuitos elétricos, ele percebeu que toda vez que a corrente ela passava pelo circuito, a agulha da bússola ela sofria uma deflexão. É claro que a única coisa capaz de defletir a agulha de uma bússola ou é um material ferromagnético ou um ímã. O problema é que em cima da bancada dele você não tinha nem ímã, nem substâncias ferromagnéticas. Mas ele percebeu que quando ele desligava a corrente, a agulha da bússola voltava para a sua direção de praxe, que é a sua direção norte-sul. E quando ele ligava a corrente, a agulha da bússola, ela sofria uma deflexão. E foi aí que ele postulou que toda corrente, ela cria em torno de si um campo magnético. Então, o que é um campo magnético? Um campo magnético é a região do espaço em torno de um ímã ou em torno de uma corrente elétrica. E nesse ano, 1820, a eletricidade se casa com o magnetismo, formando um único corpo de conhecimento chamado de eletromagnetismo. Tudo bem? Até a nossa próxima videoaula.